A moagem de cana-de-açúcar da região centro-sul do Brasil no ciclo 23-24 deve crescer mais de 5% em comparação à atual temporada. É o que projeta a consultoria Stonex em relatório divulgado hoje. Segundo a revisão, essa melhora na expectativa de produção é resultante do elevado volume de chuvas na região, o que levou a consultoria a adicionar um ganho de tonelada de cana por hectare em relação a projeções passadas. Com o ano de 2022 registrando volumes de precipitação acima da média histórica nos canaviais do Centro-Sul e o inverno mais ameno quando comparado com 2021, a consultoria estima que na safra seguinte, que corresponde ao período entre abril de 2023 e março de 2024, a moagem na região deve totalizar 588,2 milhões de toneladas, aumento anual de 5,5%. Sendo assim, a Stonex estima que a colheita da próxima temporada deve alcançar uma média de 76 toneladas por hectare, crescimento de 4,3% em relação ao projetado para o ciclo 22-23. A consultoria também revela que a próxima temporada apresenta uma tendência de crescimento no mix de açúcar. A oferta do adoçante pelo Centro-Sul em 23-24 deve totalizar 36 milhões de toneladas, aumento de quase 5%. A destilação de etanol de cana é estimada em 26 bilhões de litros, elevação de 4% frente ao estimado para a temporada em andamento. Referente à atual safra, que corresponde de abril do ano passado a março deste ano, o relatório revela que a moagem de cana no Centro-Sul está estimada em 557,5 milhões de toneladas. A previsão para a produção de açúcar da região é de 34,3 milhões de toneladas e a produção de etanol deverá alcançar 25 bilhões de litros. E quem já está conectado aqui com a gente para comentar essas perspectivas é o Felipe Cardoso, analista de mercado da consultoria Stonex. Felipe, um dos destaques que vocês trouxeram nesse levantamento de hoje foi sobre a influência da questão meteorológica sobre a produção de cana-de-açúcar. Gostaria de te ouvir um pouco mais sobre esse acompanhamento e os impactos nesta safra prestes a se encerrar e sobre a próxima safra. Como é que essa questão climática afeta a produtividade e o mix produtivo das usinas? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, primeiramente, a gente precisa contextualizar o que aconteceu no setor no ciclo anterior, 21-22, em que o Centro-Sul passou por um longo período de seca e fortes geadas durante o inverno. Isso acabou prejudicando bastante a produtividade dos canaviais. Porém, no final de 2021, no período de entre-safra, entre outubro e dezembro, principalmente, o volume de chuvas começou a trazer uma recuperação para a região. E isso acabou favorecendo os canaviais que foram colhidos durante todo o ano de 2022, na safra 22-23. Então, por isso que o retorno das chuvas que a gente teve em 21 e o retorno das chuvas também em 22, então o mês de agosto, o mês de setembro, principalmente, apresentou volumes de chuvas muito acima da normalidade. E isso favoreceu o ganho de produtividade. Então, por isso que a Stonex estima um crescimento de 7,7%, um TCH ali em torno de 73 toneladas por hectare para o ciclo atual, e as chuvas que ocorreram, estão ocorrendo nesse momento, trazem esse ganho para o próximo ciclo que inicia em abril de 23, que é a estimativa que foi comentada anteriormente, um crescimento de 4%, um TCH em 76,2%. Tudo isso traz um aumento de cana disponível no mercado. E aí, respondendo o terceiro tópico, que é relacionado ao mix das usinas, a gente tem que ver a relação entre o açúcar e o etanol. Então, a gente vai ter um volume maior tanto de açúcar quanto de etanol no mercado para o próximo ciclo, e as usinas têm que ver a paridade entre os dois, qual dos dois está compensando mais. A gente teve algumas atualizações na precificação do etanol no decorrer de 2022, que acabou prejudicando a competitividade com a gasolina, e isso fez com que o açúcar apresentasse vantagem para as usinas. Então, a gente teve um crescimento no mix de açúcar de 45% na safra 21-22 para 45,8% no ciclo atual, e a gente deve ter um crescimento para 46% no próximo ciclo, devido a esse ganho que o açúcar tem apresentado em relação ao biocombustível. Pois é, você citou a questão da competitividade em relação à gasolina.
a partir de março, né, tem a possibilidade da retomada da cobrança de impostos sobre os combustíveis fósseis. Você acredita que o etanol passa a ter mais condições de competir com a gasolina e isso pode interferir nesse mix citado por você? De que forma? Isso, exatamente. O setor está com essa expectativa de retomada da cobrança dos impostos federais. Isso pode trazer um ganho de competitividade do hidratado em relação à gasolina, justamente porque a gente tem quase 70%, quase 70 centavos, desculpa, sendo acrescido no preço da gasolina. Então, isso traz para o etanol um espaço e a paridade possivelmente abaixo de 70%. Caso isso ocorra, atualmente a gente tem a normativa de que isso pode ocorrer, mas o governo pode postergar essa retomada dos impostos federais também. O mercado de combustíveis, ele é um mercado socialmente bastante sensível, então a população ela fica bastante sensibilizada quando acontece alguma alteração nos preços dos combustíveis, então o governo pode utilizar isso como manobra para manter uma popularidade mais alta. Mas, contudo, a gente tem essa retomada dos impostos até então prevista. Se isso acontecer, a gente tem um fortalecimento da demanda do hidratado e isso pode alterar, de certa forma, o mix, dependendo de como os preços do açúcar se comportem no mercado internacional. Visto que a gente tem um superávit do saldo global de açúcar aí positivo, coisa que a gente não viu, pelo menos nos últimos 2 ciclos, que pode ser um cenário mais baixista para a precificação do açúcar. Porém, o que a gente tem estimado até o momento é que o açúcar deve se manter favorecido em relação ao hidratado durante o ciclo 23-24 do Centro-Sul. Felipe, rapidinho, só para a gente encerrar, com essas condições meteorológicas favoráveis, é possível atingirmos um recorde de produção? Vocês trabalham com algum número e quando? Isso, o recorde que a gente tem aqui num curto prazo, na série histórica, é de torno de 617 milhões de toneladas, que aconteceu na safra 15-16 aproximadamente. A gente pode vir a ter um recorde na próxima safra, 24-25, se a gente tiver um 2023 com um clima favorável para essa recuperação dos canaviais. Apesar da gente ter esse crescimento no TCH chegando em 76,2, ele ainda fica levemente abaixo da média histórica. Então, a gente tem espaço para o TCH continuar crescendo, mas tudo isso depende de como o clima em 2023 vai se desenvolver. Obrigado, Felipe Cardoso, analista de mercado da consultoria Stonex, pela sua análise. Uma boa noite para você. Até uma próxima. Boa noite, até a próxima. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos.